4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Segundou, hein? Segunda-feira, estamos aqui, estamos no ar para você que gosta da informação esportiva ou não, para você que gosta da resenha. Chegamos em mais uma segunda, 4h04, hora dobrada, como diz Rodrigo Bocardi. Chegamos para mais uma Arena CBN, mais uma semana começando. Vamos falar bastante das coisas aqui de Campinas, até porque a Ponte Preta tem novo treinador, hein? Não vou revelar quem é, mas pintou o clima, hein? Pintou o clima no Majestoso e o Bugrão tá chegando, hein? Tá chegando, o Bugrão tá chegando ao grupo dos melhores classificados. Será que vem o acesso do Guarani, hein? Vamos falar bastante destes assuntos, além de repercutir o fim de semana. E claro, começou a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. Seleção brasileira jogou bem demais hoje. Venceu por 4-0 a equipe do Panamá, a seleção do Panamá. E a gente vai falar destes e de outros assuntos também, porque hoje nós estamos igual sorriso de gente falsa. Forçados demais para vir trabalhar aqui. Tudo bem, Lupi? Como é que você tá, Eliel? Tudo na paz? Ah, eu tô daquele jeitão, né? Pagando prenda antes de fazer, né? Sim, igual tá um amigo nosso aí. Tá tudo certo. Sempre bem, sempre com um sorriso estampado no rosto. Olha aí. Uma ótima semana a todos. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Opa, Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde, Antônio Lupe, Fábio Chaib, iluminado pelo Astro Rei. Que cena maravilhosa, olha só, o sol batendo forte ali para Fábio Chaib. Vamos lá, semana movimentada, com semifinal de Copa do Brasil, Série B no fim de semana, técnico novo chegando na Macaca, Guarani vivendo uma grande fase. Vamos lá. E seleção brasileira, lógico, estreando muito bem no Mundial. Tudo bem, Fábio Chaib? Tudo bom, Eliel, tudo certo, uma boa tarde para você, boa semana a todos. Será que teremos que pintar o cabelo no final do ano, Eliel? Ah, meu caro, estamos caminhando para isso, hein? Estamos caminhando para isso. Para quem não sabe, nós apostamos aqui que se um dos times, né, de Campinas, tanto Guarani quanto a Ponte Preta, qualquer um destes times conquistassem o acesso, nós estaríamos com o cabelo nevado. Platinado aqui. Eu não apostei, não. Você apostou, você entrou na dança, sim. Foi todo mundo, velho. Eu só espero que o objetivo seja alcançado. Pagamento da aposta, depois a gente vê como que é, né? Sim. Podemos pensar. Pode parcelar ao em longo. 3. Podemos fazer várias maneiras. Pinta a testa, depois a nuca. Isso. É isso. Faz aquele de papel crepom em um dia só e faz tira. platina pra dizer que fez e depois a gente muda tudo. Se o Fábio Chaib fizer, ele vai ter que passar a máquina, porque já não tem tanto volume assim, né? Não fala isso, cara. Pô, que isso, Fábio mexe com a Chaib, autoestima dele, pô. ele está completamente encabelado. Dá uma olhada lá, ó. Olha a Cabelo imagem de pra quem Fábio tá no Chaib YouTube. parece uma piscina, cara. Ah, Eu já falei aqui Pois semana é. passada, né? eu não tava. Ah, é verdade. Porque ela tá Cabelo. cheia, mas dá pra ver o fundo, né? Não, eu Opa. tava sim. Você tava? O que vocês estão fazendo aí? Sexta-feira você não tava, né? Como de praxe. Claro que eu tava. Tô todo dia aqui, Lu. O que Sei, vocês estão é. fazendo aí? Esse troca-troca, você e o Daniel aí. É, colou no fone aqui, saiu. Ah, saiu a espuminha do fone. Ô, Lu, pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe. Ah, realmente, pra quem não tem informação ainda, É, o quadro o sarcófago, ele mudou. mudou, né? Mudou, ele tá diferente há alguns meses, né? Mudou. Ele já tem um certo formato, é o Tem. seguinte. É. O jogo de hoje, que envolve a Ponte Preta, contra um time carioca, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aí, ó. Vai. Quer casar comigo? Ser mais que bons amigos.
Fazer o quê? Que nem o céu e o mar. Essa eu acho que eu sei. Sei É não. agora, acho que eu né? sei. De agora, assim, 2010 pra cá. Eu por acho aí. que 2009. É, por aí. São bons palpites. Eu acho que é 2009. Essa eu já Daqui a vou mandar. pouquinho a gente vai desvendar esse mistério, tá bom? Segunda-feira, estamos aqui querendo a participação dos ouvintes, a interação dos ouvintes. Fique à vontade, amanhã é dia de Corinthians e São Paulo, hein? Dia de jogo bom. Enfim. O Fábio tá dizendo que se vocês pagaram a aposta. Na verdade, assim, olha, se vocês pagarem igual o Lupe queria de Coelho e fugiu, eu paro de ouvir o programa. Que isso? Nossa, que agressividade monstra. Mas também você precisa precisa. cumprir suas apostas, né? amor? Ah, O meu pai já falava, Fio do tema, bigode. mas não aposta. Você apostou, você não temou, então... Eu temei um pouco. Não, mas você apostou. Ele não apostou, Scheibe? Apostou, era pra estar de coelhinho aí semana passada. Não foi, agora os ouvintes têm razão nessa aí, viu, Ih, você? ficou ruim, Tá Lupe. devendo Ficou uma. muito ruim. Peço perdão. A única coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão. Então tá bom. 991869070, segunda-feira é dia de quê? Manda mensagem pra gente aí, vamos começar mais um Arena com o Daniel França no streaming e o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, no áudio. Arena CBN. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para empresas economizarem com energia. Atenção, empresário. Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de luz. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Em agosto, a CBN Campinas marca presença em um show de máquinas do setor de construção civil. Direto de Jaguariúna, o News Truck CBN acompanha as principais novidades da Brasil Equipo Show, que vai reunir construtoras, empreiteiras, produtores, engenheiros e muita tecnologia em um formato atual e dinâmico, destacando os diversos lançamentos para a operação e atuação na construção civil. Dias 1º e 2 de agosto, ao vivo de Jaguariúna, tem o News Truck CBN na Brasil Equipo Show. Para mais informações sobre a feira, acesse bshow.com.br. Arena CBN.
4 horas e 13 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Sabe aquela assim, ô Lupe? Deixa em off. Sim. No nosso caso é essa aí, tipo assim. Tem que deixar em off, porque que senão deixar em off. chove problema. Por falar em deixar em off, abraço para um amigo nosso em Jaguariúna, gente boa. Muito, rapaz. Gente boa. Não fala isso. Errou, hein? Mas tudo bem. A gente aprende nos erros. Gente. Boa tarde, Heitor Esmeriz. Opa! Heitor! Hoje é Aí show. sim, hein? Que isso, homem do futebol de vinheta. Sem som, sem Não, som. é que nós pegamos de surpresa o operador aqui Vai de novo. e ele não tinha deixado tudo ligado. Agora tá ok. Ai, que coisa maravilhosa. Tá ok pra vocês. Tá ok. Pra mim Nós estamos tá vendo não. o lábio do Heitor mexendo. Tá conectando. Mas você tá pelo StreamYard ou pela conexão do equipamento, Heitor? Só pra tirar dúvida. Pelo stream. Agora nós então chegou. Faltou a Chegou o comunicação. Heitor aqui. agora. Faltou a comunicação, mas eu acho que você tá chegando pra gente pelo equipamento, mas tá limpo. A sua voz está límpida, Esse perfeita. Esmeriz também não vem nunca, Para né? com isso, Heitor Ah, tá aí, essa é a cara. intriga da Para de oposição. encher o saco. O cara fica todo. Manda um áudio novo pra nós, que esse áudio aí tá muito velho, a gente não cansa mais de repetir esse áudio aí. Manda um outro. Agora sim, Heitor, boa tarde, Heitor. Já estou vendo você na nossa live ao lado do grande Fábio Scheibe, que parece o Patrick do Bob Esponja. E aí, pessoal, tudo certo? Boa tarde, semana começando quente pelo lado da Ponte Preta, hein? Pois é, pintou o clima lá, né? Pintou o clima. Grande Pintou o clima. Pintou. Tá chegando pra tentar recuperar a macaca na Série B da Brasileira, vamos ver. Pintado é o novo treinador da Ponte Preta. Segundo Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN, contratação excelente e interessante para a sequência da temporada. Diria que é o principal nome. O Gabriel disse que é o nome certo para o momento ideal. Novas ideias, novos Com conceitos. novas ideias. Não é porque ele não deu certo nos últimos 5 times que ele passou que vai dar errado na Ponte. Gostei dessa observação do Gabriel Castro, comentarista do nosso Futebol Globo CBN, que mandou aqui. Aliás, o Gabriel, eu tava ouvindo a nossa transmissão. O Gabriel tava com a... Ácido, né? Falei, o jogo da Ponte Preta contra o CRB. Intervalo de jogo. Aí me vem o Fábio Scheibe e pergunta, ô Gabriel, o que você acha que tem que fazer aí e tal? O Gabriel Castro manda no meio. Tem que trocar uns 4 ou 5 da Ponte, o Felipe Moreira, tem que trocar ele também, já deu no meio já. Mas ele não estava errado, né? A Ponte acabou empatando o jogo 0x0, 0x0, perdendo o jogo, perdão, 1x0 pro CRB. Terrível, tenebroso. Pintado, Carlão de Freitas, quero saber se para você é o que tinha no momento, é o que dava, como que é? Eu optaria por outras opções, né? Outros treinadores, outros profissionais, mas é o que a diretoria da Ponte escolheu. O Pintado é um cara renomado, um cara de currículo, com alguns acessos, né? Ultimamente realmente não estava fazendo tanto sucesso assim. Mas é um cara que tem pelo menos bagagem, né? É um cara que pode, de repente, encontrar uma solução para Ponte Preta. Eu não traria. Eu também não, eu sinceramente não, mas trouxe, né? Então pode ter um pouco de respeito perante ao grupo, né? Um cara já de conquistas, não só como jogador, mas como treinador. A gente espera que dê certo. E precisa dar, porque o caminho da Ponte é um caminho ruim, é um caminho tortuoso, mas a gente espera que o Pintado possa aí dar aí uma motivação extra para este elenco, tirar a Ponte Preta desta situação tão ruim que se encontra na Série B. Você gostou do Pintado, Lupe? Gostei. Eu traria o Pintado porque nos últimos trabalhos que fez na Série B, ele foi bem. É claro que ele iniciou todo o projeto, ele não chegou na metade como agora. Ele treinou o Juventude, subiu, e o último acesso dele foi o Goiás, com o Elvis sendo o principal jogador do Esmeraldino. Mas ele foi mal no Bota. Qual Botafogo? De Ribeirão. Mas é claro, alguns trabalhos não são depois bons. desses A acessos, própria Inter de Limeira ele agora no caiu Campeonato um pouquinho. Paulista não foi um trabalho assim tão bom, mas o Pintado eu acho que pro que a Ponte precisa, que é dar aquele chacoalhão, um cara ali mais forte no vestiário, eu acho que acerta a Ponte Preta. Gosto do nome, particularmente eu gosto. O Heitor, o Wilson do Nova Europa, ele manda uma frase interessante, que ele manda assim, ó, pintado bom é pintado na brasa. Então dá tudo certo, porque ele chegou numa brasa na Ponte Preta, né? Boa. Nós estamos com dificuldade aí no som do Heitor. Vamos tentar ver o que está Uma acontecendo. bela coincidência. Agora foi. Essa troca Agora de foi. palavras aí foi... Alô. Agora não foi.
Não, foi. Agora foi? Esse jogo de palavras cai perfeitamente para a situação da Ponte Preta. Foi? Tamo ouvindo. É que tá com um pequeno delay, viu, Heitor? Mas tá tudo bem. Mas tá um delay gigante, hein? Alô? Tá gigante. Tá um delayzinho, nós vamos corrigir. Delayzinho, você tá sendo muito amigo do delay, né? Nós vamos O corrigir. delay faz uns 6 minutos. Tá com um delay. Mas só pra eu entender aqui, ô Eduardo Rodrigues, por onde tá chegando o áudio do Heitor? Pelo equipamento. Então nós temos que focar no equipamento. Então tá bom. Vamos fazer a conexão novamente com o Heitor. Você pode desligar e ligar que ele reconecta. Enquanto isso, o Fábio Scheib vai falando com a gente aí em relação ao pintado na ponte. Deu medo o último jogo da Ponte Preta, deu medo do que a Ponte Preta apresentou, né, Eliel? Precisava chacoalhar mesmo, precisava mudar, porque com o Felipe Moreira não estava dando certo. A Ponte Preta foi inoperante no último jogo, não criando nada no primeiro tempo. No segundo tempo até melhorou um pouco, mas não o suficiente para conseguir criar alguma coisa. A Ponte Preta muito mal no jogo, precisava mudar mesmo. Essa mudança a gente estava pedindo já faz muito tempo. Como continuou, acabou trocando na hora que poderia ser, né? Porque daqui a pouco começa o segundo turno já e a Ponte Preta está nessa zona ruim aí, perto da zona de rebaixamento. E o Pintado, eu acho, sim, é um cara que mexe com o grupo mesmo. Faz bons trabalhos, principalmente pela defesa também, né? A Ponte Preta também precisa arrumar o ataque, que não faz gols. Mas o Pintado, eu acho que é uma boa ideia, assim, para pelo menos conquistar mais pontos, né? Que a Ponte Preta estava muito largada, parecia, viu? Eu acho que foi um interino que durou demais, né? O cara completou 18 rodadas à frente da Ponte Preta. Esse último jogo, inclusive, meu Deus do céu, gente, que jogo sofrível. Ponte Preta e CRB. E agora chega um treinador, tá, mas não era o nome ideal, não sei se vai se encaixar, mas é o que dá também pro momento. Você quer um treinador mais caro? É mais caro. Tem essa grana para pagar? É isso, futebol tem os seus interesses também, Carlão. Eu estou lendo também aqui nas redes sociais as movimentações dos torcedores e tal. O Hélio dos Anjos, quando chegou sob forte desconfiança também, né? Então o Pintado vai ter que reverter esta situação. Pela maneira como o torcedor questionava o Felipe Moreira, não vai ser tão difícil ele reverter este papel. Agora, a gente sabe como que funciona a dinâmica da ponte. Vamos ver como que o Pintado vai lidar com alguns questionamentos fora de campo, né, com aquelas intervenções que a gente sabe que elas existem dentro do Moisés Lucarelli. Vamos ver como que vai ser a experiência ou a paciência do Pintado em lidar com a dinâmica, o dia a dia da Associação Atlética Ponte Preta. Nossa, paciência, eu acho que é o que ele mais vai precisar nesse momento, principalmente em termos de material humano. Não tem muitas opções, não é um elenco como o elenco daquele Juventude que foi bem, que ele montou e tudo mais. É um time... enfim, né? E tem um detalhe importante. Hoje é dia 24, certo? Certo. Dia 24, chega o Pintado. A janela fecha dia 2, fecha no começo de agosto. Ele tem 8 dias para tentar alguma coisa. É porque ele pode ajudar, né? O treinador ele pode ali pedir às vezes uma o treinador indicação, tem uma lista boa. Tem uma lista boa, tem um contato mais próximo com o confiança. jogador. Então ele pode também ajudar nessa questão de contratação, porque precisa de peças, principalmente pro setor de defesa. Eu traria mais 2 zagueiros. Aliás, o que o e zagueiro... ataque. Eu não sei, gente. Eu fico tentando entender alguns pontos, tem hora, viu, Lupe? A Ponte teve mais um jogador expulso, né? Mais um não. Mais uma vez o Matheus Silva foi expulso. E de uma maneira que eu vou ser sincero com vocês, hein? Se você não viu o lance ainda, tá louco. Vai dar uma olhadinha no lance da expulsão do Matheus Silva. O jogador tem hora que... Cara, não é possível. O Matheus Silva é juvenil, Lupe? Não. O Matheus Silva é da base, subiu, fez seu primeiro jogo? Não. O Matheus Silva chegou agora na Ponte Preta, Carlão? Não. Ele nunca disputou uma partida de Série B antes? Experiente já. O Matheus Silva, me ajuda aí, hein, velho? Até agora eu não entendo. Tanto que ele foi expulso pelo VAR, porque o árbitro não viu, e ele nem brigou com o juiz. Ele falou alguma coisinha ali, mas... Eliel, me pareceu argumento. alguma coisa até meio que... uma revolta, sabe? Assim, revolta interna, revolta alguma coisa do jogador com a situação do time. Parecia até que estava pouco se lixando com a equipe e acabou fazendo isso de cabeça mais quente mesmo para provar alguma coisa para
dos próprios jogadores ali, viu? Porque tá muito apático o time, muito ruim, muito. Não, mas no abaixo. momento em que o Matheus é expulso, a Ponte estava começando, tava começando a ser um pouco interessante no jogo. Exato. Mas a expulsão do Matheus foi uma daquelas coisas tenebrosas, que o jogador precisa ser multado para aprender a não fazer mais. E outra, né? Concordo. E outra, a maneira como o que ele fez para o Anselmo Ramon, você ser expulso, tomar cartão, um lance, sei lá, escapou uma cotovelada e tal. Agora, poxa, ali ele foi para quebrar a perna Foi do agressão, Anselmo Ramon, né? Foi agressão. Ali ele foi para quebrar a perna do Anselmo Ramon. O Anselmo Aqui, Ramon deve ter falado alguma coisa pra ele, porque pô, nada só, justifica. Que isso, cara? Você pode até cavar uma expulsão, sobe, pau, deu uma cotovelada, tomou o cartão. Agora, poxa, colocar a integridade do Seu Anselmo companheiro Ramon, de trabalho. que isso, entrada violenta, cretina, nojenta. Aliás, o que esse time da Ponte tem feito com relação às expulsões, né? Fábio Sanches, Matheus, o Pablo Diego, quando estava também, o próprio né? Algumas expulsões absurdas que a gente se deparou com os jogadores desse elenco da Ponte. Eu gostei do seu adjetivo, é uma entrada cretina. Ainda mais o Anselmo Ramon, né? Poxa, bom jogador, um cara tranquilo, não é catimbeiro, um cara de boa. Ela não é tão habitual, né? Ela foge do comum, mas ela do tamanho da entrada do Matheus Silva. O Fábio Chaves entendeu uma entrada creatina. Não, é cretina. Boa. Creatina ele toma só depois do... Olha lá, ele gostou, ó. Só quem é das academias, né? Só quem é do supino, já tem press. Já tem o Heitor em condições com a gente? Tá com delay. Salve, pessoal. Tá com delay enorme. Chegou agora, ele falou, eu vi o lábio dele se mexer há uns 5 segundos. Alô? Não dá pra ir pelo StreamYard normal, não? Não tem problema. Vamos pelo StreamYard normal, deixa o equipamento fora e depois a gente entende o que tá acontecendo pra não ficar tão ruim ao nosso ouvinte. Vamos pelo StreamYard. Água no fio, chama isso. É o quê? Água no fio. O que acontece? Fio entupiu, então? Interferência. Ai. Não é não. essa. Hoje não, Bolacha, pelo amor de Deus. Pelo amor, Hoje é segunda. Rapaz, só de ouvir esse barulho aqui já me deu um lance, que o fígado tá daquele jeitão, hein? E só um detalhe, o Pintado vai ser apresentado amanhã às 11 horas, então quem está acompanhando, amanhã nós vamos fazer a cobertura ao vivo aqui no Em nosso loco. CBN Esportes. Fábio Chaves estará no Majestoso para a apresentação do Grande Pintado amanhã, às 11 horas da manhã, o Estádio Moisés Lucaré. Oi? Vou acompanhar o Lupe, então. Não, o Lupe tá de... Você não vai acompanhar nada, não. Deus me livre. Agora temos o Heitor em condições? Eu desisto, gente. Eu vou desistir desse negócio aqui. Não dá não, hein? Não dá não. É lá o problema? Quando é aqui, nunca, então? Ai, meu Deus. Posso ler algumas participações aqui? Eu ia chamar o intervalo, mas então vamos enfim. lá. Boa tarde, CBN. Quero estar errado, mas vejo o retrospecto do Pintado e chego à consideração que sua contratação é um retrocesso. Tomara que esteja errado. Um abraço. É o Samuca, grande Samuca. Ele que faz parte de uma equipe multifunção num grande complexo educacional aqui da cidade. Que legal, nossa, gostei. Com a chegada do Pintado, vamos torcer que no final do campeonato a Ponte não... Essa daqui é a do José Carlos. Ei, quase que eu caí, hein? Quase. Cuidado, Luper. Rogério Ceni no mercado e a Ponte traz o Pintado. Mas aí vamos ser calma, sinceros, né? Não dá. São patamares totalmente muito diferentes. Rogério Ceni ainda não. Talvez quando, sei lá, né? Boa tarde, povo. Um abraço pro Derivaldo Souza, que também tá curtindo a transmissão. Falou que vai correr 10 km daqui a pouco. Força. 10 quilômetros? Nossa, mãe. Você tá louco. Deixa quieto. Tem áudio aí ou não? Então vamos pro áudio. Boa tarde, pessoal do Arena. Alberto de São Judas, aqui em Sumaré. Segunda-feira é dia de continuar o que estava fazendo no final de semana. Mas de jeito nenhum. Tomando suco de cevada. Não dá. E água que passarinho não bebe. Nossa. Não dá, meu amigo. Não tem condição. Mas nem se tivesse de férias não dava. Aliás, tem um amigo nosso que tá de folga que tá nessa pegada. Mandou ver, hein? Mandou ver. Calibrou. Tá parecendo uma chaminé. O povo já até chamou a ambulância achando que tava pegando fogo lá no apartamento. Mas vamos pro próximo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, CBN, Campinas. Grande programa. Parabéns pelo Arena aí. Obrigado. Gente, não muda nada, viu?
que muda com a vinda do Pindado? O que muda para Ponte Preta? A mesmice de sempre. Não vai mudar nada, senhores. Sinto muito. É complicado. É o que temos, né? Vamos jogar com o que temos, com o que temos condições de bancar, né? Não dá para bancar outra coisa, né? É o que dá, amigão. Vamos em frente, seja o que Deus quiser. Se conseguir livrar a cara da macaquinha da terceira, já tá bom demais. É igual quando você vai num restaurante chique, você tem dinheiro só pra entrada e não tem pro prato principal. Você volta pra casa com fome, mas pelo menos, né? Pede uma porçãozinha. Pede uma porção de batata com bacon em cima e acabou. Ah, mas você não vai querer, não, eu tô sem fome. Passa no dogão do zero depois. Você sai, passa ali no dogão e manda ver. Mas você foi num restaurante chique, ué. Amigos, pintado na ponte é bom ou é melhor evitar? O Edilson Alves, o Edilson, não tem como, já foi anunciado o homem. Viu? Já declarou, já deu declaração. Já declarou, tá lá, não tem o que fazer, é treinador. É com ele. É ele que vem. Mandou aqui, boa tarde, treinador já vem com data vencida. Que isso, velho? Nosso problema não é treinador, veja a expulsão do último jogo. Eu falei aqui, o Matheus Silva foi, infelizmente, muito infantil na jogada. Eu acho que até pelo termômetro das participações dá para perceber assim, né, o que a torcida da Ponte está sentindo no momento, né? É a situação que o clube passa para o torcedor. Então acho que talvez até se viesse o Tele Santana, o torcedor hoje estaria muito descontente. Vamos pro próximo aí, Eduardo Rodrigues. Vamos lá? Boa tarde aí, pessoal da CBN. Tem um incêndio na altura do quartel aqui em Campinas, aqui na beira da Anhanguera. Aqui tá um incêndio grande ali, hein? Avisando aí o pessoal que tá passando aí no sentido interior para ficar atento aí na pista aí, porque tá pegando aí do lado. Amigão, se tá pegando fogo no quartel, ferrou, hein? Pelo amor de Deus, dá uma olhada aí, gente, na Anhanguera, perto do quartel, não sei qual quartel que é, mas é perto do quartel. Então toma cuidado aí para você que está trafegando pela região, o problema principal com a fumaça, né? Que pode deixar a visibilidade comprometida. Fique esperto, hein? 4h30, tem o repórter CBN ou tem o Carlão para falar do Bugre? Tem o Carlão, então, né? Vamos. O que eu achei? Achei muito boa a vitória do Guarani, importante, jogou bem, né? Um sistema defensivo consistente, um ataque bom, né? Com muita rapidez. Ontem o Isaac não tinha o Bruno José, colocou o Bruninho pelo lado. Olha, Eliel, não sei se é muito prematuro, mas eu creio que o Guarani tá com uma cara de que vai brigar, sabe? Virar o turno da maneira como virou, de uma maneira positiva. Eu acho que dá para o torcedor acreditar, sim, em algo importante na sequência da Série B. Poderia ter vencido de uma maneira mais tranquila se o Isaac tivesse concluído o pênalti. Vamos pro repórter CBN, já estamos de volta com a Arena. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte alta de 1,2%, com 121.656 pontos. O Ibovespa reage ao avanço dos papéis ligados às commodities que acompanham esses produtos no exterior. Além disso, as ações da Petrobras e da Vale estão ajudando a impulsionar o pregão. No mercado de câmbio, o dólar comercial está em baixa de 0,96%, negociado a R$ 4,734. O euro vale R$ 5,24, com queda de 1,46%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai propor o fim dos juros sobre capital próprio como uma das medidas para tentar aumentar a arrecadação e ajudar a equilibrar o orçamento de 2024. O projeto em discussão estabelece uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos acionistas. Atualmente, as empresas são isentas e há incidência do imposto de renda de 15% quando os recursos são depositados nas contas dos investidores. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Senado altere pontos da reforma tributária e pediu mobilização pela reforma administrativa. Ele sugeriu que haja um menor número de setores contemplados com as alíquotas reduzidas previstas pelo projeto, de modo a preservar a alíquota global.
Autoridades ucranianas anunciaram que colocaram em prisão preventiva um ex-recrutador militar. Ele é suspeito de ter pagado 4 milhões de euros para comprar uma propriedade de luxo na Espanha durante a invasão russa. O militar também é acusado de enriquecimento ilícito e de ajudar algumas pessoas a evitar o alistamento nas Forças Armadas do país. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, informação das estradas com ele, Mário Quintino. Oi, Léo, boa semana para você, para todo mundo aí que nos acompanha. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue aí pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, inclusive agradecendo a participação dos nossos ouvintes que comentaram sobre esse incêndio na rodovia Anhanguera. Já estou em contato tanto com a Polícia Rodoviária quanto com a concessionária que administra a rodovia Anhanguera, então atenção, proximidades ali do quilômetro 102 para quem vai no sentido do interior. Em direção da capital já tem lentidão na altura de Jundiaí, altura do quilômetro 61, então a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, tanto para você que vai em direção de São Paulo, quanto no sentido do interior. Rapidamente eu trago informações também da Pansan. A gente comentou mais cedo sobre um acidente que envolveu 2 caminhões à altura do quilômetro 2 para quem vai em direção da Bandeirantes. Nesse trecho a pista já foi liberada, nosso ouvinte já segue aí sem problemas aqui em Campinas, para quem segue, portanto, pela rodovia Adalberto Pansan. Eliel. Perfeito, meu caro Mário Quintino, você volta já já dentro do nosso ponto final. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Ei, presta atenção nessa dica da Daruge Chevrolet. Onix Turbo com taxa zero em 36 meses. É isso aí, meu amigo. Onix Turbo com 50% de entrada e taxa zero em 36 meses. Sem intermediária, sem parcela final, sem mais nada. Você compra seu Onix Turbo e paga em 3 anos, sem pagar nada de juros. Prestou atenção nessa dica? Então não perca tempo. Venha para a Daruge Chevrolet e aproveite essa oferta que é por tempo determinado. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. 4h36 de volta com o nosso Arena CBN. Heitor Esmeriz, o pintado chega na brasa, Heitor Esmeriz. Fala, pessoal, tudo bem? Eu não acredito, deu certo, obrigado. A todo o departamento técnico da CBN, do Grupo EP. Agora sim, Fábio Chaib tirou a cadeira agora, do pé. Começou a semana. Agora começou. O Fábio Chaib estava com a cadeira em cima do fio, agora que ele deu uma andadinha para trás ali, rolou. E aí, pessoal, tudo agora certo? Agora o Heitor tá em cima de mim, pô. Quase, aí. Como que é, ô Chaib? Não entendi. O Heitor tá em cima de mim agora. Aqui coisa, pô. Tô aqui embaixo, o Heitor tá em cima. Meu Deus do céu. Porque no primeiro, no primeiro momento, como que tava, ô Chaib? Eu já sei que você vai falar. No primeiro momento, como que tava? Eu tava em cima dele aqui. Você entendeu, né, Lu, o que aconteceu aí? Vai lá, Heitor, o pintado, cara. Você entendeu, né? Entendi. Então tá bom. Ô, Heitor, vamos falar do pintado aí. Pra mim é uma mudança de perfil, né? No comando técnico da Ponte Preta, o Felipe Moreira era uma aposta pessoal do presidente Marco Antônio Eberlin.
um técnico novo, né? Começando ainda, já teve alguns momentos na carreira, mas ainda está tentando se consolidar. O Pintado já tem o nome, já tem um lastro desde a época de jogador, né? Muito campeão pelo São Paulo. Então é um cara mais experiente, é um cara que traz mais respeito para esse comando técnico da Ponte. Acho que é isso que o Eberlin busca com essa escolha. Alguém que consiga comandar melhor o time, porque eu acho que essa expulsão do Matheus Silva, como vocês estavam falando, para mim também ela é um reflexo de uma falta de comando técnico. Então acho que a escolha do Pintado visa isso. Tem um perfil, taticamente, que se assemelha ao que o Eberlin gosta de futebol, né? Mais fechado, apostando nos contra-ataques, e tem essa experiência, esse lastro que para o momento da Ponte se encaixa mais do que o Felipe Moreira poderia oferecer. Ele tem mais pulso firme, né? Essa situação do Matheus Silva não deixaria, né? Com certeza. E outras várias situações, né? Eu até coloquei nas minhas redes sociais com relação ao Felipe. Desculpa, você viu aí, Luke? Minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais? O cara tá no Instagram, tá no Threads, tá no Twitter, tá no Tinder, tá em todas esse Carlão de Eu acho que o Felipe é o menor dos culpados. Tem a parcela... Ele tem a parcela de culpa nesse processo, é lógico que tem, mas é o menor dos culpados. Eu acho que o porque Felipe... é o seguinte, enquanto vão deixando ele lá... E outra, o Felipe, ele precisa, eu já disse aqui também, ele precisa sair da Ponte Preta, sabe, criar asas, vai estagiar em um grande clube, vai ser auxiliar. Ele foi desligado, ele saiu ou não? Ele continua? Saiu da Ponte Preta, o Felipe tem que sair da Ponte Preta. Saiu, não faz criar parte asas, do quadro de funcionários. Vai ser auxiliar, vai trabalhar numa série A2, numa série A3, vai ganhar conhecimento, ganhar bagagem, para quem sabe um dia, com um know-how importante, ele volte à Ponte Preta, aí sim, como um líder, como um gestor, mas fica aí na Ponte Preta, é auxiliar, é assistente, aí vem como interino, não dá. Se eu fosse o Felipe, eu criaria outros laços, outros vínculos, tentaria alçar outros voos, porque na Ponte Preta, neste momento da carreira dele, não é o lugar ideal. Eu vou dar um resumo da situação do Felipe Moreira para mim na Ponte. Ele é bem intencionado. Sim. Sabe trabalhar, mas ele tem traços de imaturidade. Isso. Ponto. Se preparar, ponto. Né? Exato. Ganhar cancha. Vai treinar um time numa Série A3 que é cascuda. Boa. Não estou desmerecendo, não estamos dizendo aqui que o Felipe Moreira não pode treinar um time de Série B. Pode, mas nós estamos dizendo que ele precisa criar bagagem, criar um pouco mais de casca, principalmente num vestiário tão pesado como é um vestiário de Série B, com caras o próprio já rodados. Cenário, e o Heitor sabe bem disso, o cenário que criaram para o Felipe, né? Ele já tinha uma certa rejeição com a torcida. Aí o presidente Marco Antônio Eberlin, na ânsia de ajudar ou proteger o Felipe, ele traz o técnico Marco Aurélio Moreira, o ex-técnico Marco Aurélio Moreira, para ser ali uma ajuda, para ser ali um tampão do Felipe Moreira, o que ficou pior ainda, né? Ficou pior ainda. Então criou um cenário totalmente negativo num momento conturbado da Ponte, em que essa coisa política não sai do estádio Moisés Lucarelli. E se eu sou o Felipe, eu vou procurar me aperfeiçoar para um dia, quem sabe, voltar à Ponte, mas com num outro patamar. Ô Chaib, o Bugrão tá bem, né, velho? Tá bem, fez um bom jogo ontem, né? Conseguiu marcar um gol logo no início do primeiro tempo. O Atlético acabou tentando também, teve oportunidades, mas no segundo tempo o Guarani foi muito bem. Teve a oportunidade do pênalti desperdiçado, né? Uma boa defesa do goleiro. No rebote, o Isaac acabou não concluindo bem também. Mas o Guarani está bem. Nesse momento está 2 pontos da diferença para o G4. Hoje pode subir para 3 pontos caso o Vitória vença. Mas está bem, está no rumo, fechando o primeiro turno com mais de 30 pontos, 32 pontos, está na briga aí, o segundo turno promete. Eu creio que o Guarani tem condições sim, pegou um trabalho bom com o Humberto Louser aí, está entrando numa identidade boa. Quando a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, nós observamos o Novo Horizontino liderando, está lá com 36 pontos, só que nós observamos 2 paulistas muito bem colocados, que é o Guarani com 32 e o Mirassol com 31. Podendo ter o Botafogo chegando nessa briga com 30 se o Bota vencer o Londrina hoje. O jogo está marcado para 7 horas da noite. Os paulistas, é claro que seria utopia. A gente vê 4 paulistas mandando na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente observa o Guarani a 2 pontos, podendo ser 5, podendo ser 3, como disse o Chaib, o Mirassol ali, do lado, a 3 pontos, e o Botafogo chegando também, mostra a força do Campeonato Paulista, a força
dos clubes paulistas. Nós estamos falando com times de primeira divisão. Novo Horizontino, mas Novo Horizontino estava na Série A2, mas subiu. É time de Série A do Paulista. O Guarani, time de Série A do Paulista. Mirassol, time de Série A do Paulista. Botafogo, ou seja, prova, entre outras coisas, Heitor, que o Paulistão é o estadual mais acirrado desse país. Sem dúvida nenhuma, são times aí que têm condição de sonhar, de acreditar em voos maiores no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. O próprio Guarani, que o Fábio Scheibe analisou muito bem, ontem foi uma vitória muito representativa sobre um time que estava 7 jogos invicto. Tudo bem, tinha 5 empates nessa série, né? Mas é um time de alto investimento que começou a competição como um dos candidatos a acesso, e o Guarani, apesar do placar magro, foi superior na maior parte do jogo. Ganhou por 1-0, mas sem sofrer grandes sustos, teve chance de ampliar o placar, o Isaac com 2 bolas no travessão, um pênalti perdido. Então o Guarani vem numa evolução e está criando uma atmosfera muito positiva. Ontem a gente viu quase 8 mil pessoas no Brinco de Ouro, então está refletindo o que está acontecendo em campo para as arquibancadas, e a gente sabe que essa sintonia é fundamental para tentar buscar algo na Série B. Guarani que joga no próximo sabadão, né, Lupe? Isso, contra o Avaí, lá na ressacada. Avaí também que ligou o modo foguete, né? Tá subindo na tabela com o Barroquinha e contratou 2 bons jogadores, né? O Douglas, goleiro, e o Poveda, que foi artilheiro da... Poveda, que foi artilheiro da Série B com o Sampaio Correia, se não me engano foi o ano passado. Você conhece o Poveda, cara? Querido Guarani, né? Ano passado foi muito bem. Era do Atlético Paranaense, né? Os direitos econômicos, aí perambulou pelo Brasil de Pelotas, foi se encontrar no Sampaio Correia, foi para o futebol boliviano, né? Estava no Bolívia e agora vem para ajudar o Avaí. E o Avaí mobilizou, como disse o Lupe, 2 vitórias consecutivas. O Barroca está muito feliz com a produção da equipe aqui em Itu. E não sei não, hein? Acho que não fica entre os 4 últimos, não. Bom, são 4 horas e 44 minutos. Ô, Fábio Scheibe, se você tivesse 1 bilhão, não que você não tenha, né? Mas se você tivesse, de maneira figurativa, 1,5 bilhão de reais, você ia fazer o que com esse dinheiro todo? Eu tava pensando nisso hoje, na hora que eu vi essa proposta aí. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. E é por temporada ainda, né? O que você tá falando do Mbappé, né? Cara, proposta do Al Hilal, do... Parece que o Paris... time do técnico Jorge Jesus para ele. Segundo um jornalista que cobre... Vai ficar... segundo um jornalista que cobre o noticiário europeu, o Paris Saint-Germain já aceitou a proposta e liberou o Al Hilal a conversar com o Mbappé. Agora são 300 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhão de reais. Meu Deus. E se embolacha dá quanto, Lupe? Deve dar uns 4 pacotes daquela gostosa. Só pra saber, né? Aliás, é bolacha ou biscoito? Aqui é bolacha. É recheado, você tá falando? Bolacha. É bolacha. É bolacha, Carlão? Biscoito é biscoito de polvilho. No Rio de Janeiro é biscoito. O Heitor, você que é o carioca da turma, é bolacha ou biscoito? Não, eu fico com bolacha nessa. Bolacha. E aí, o Fábio Scheibe? Bolacha. É bolacha. É bolacha ou bolacha? Então tá bom. 1,5 bilhão de reais na conversão pelo futebol do Mbappé. Só que Carlão, vou falar a verdade pra você, ele não vai aceitar, né? O Mbappé deve ir para outro centro. Primeiro, né? porque é um jogador em franca evolução, já ganha e vai ganhar muito dinheiro. O Mbappé já tem títulos importantíssimos, Copa do Mundo e tudo mais, mas pensa em ser melhor do mundo. Acredito que no Oriente Médio, mesmo com esta gama de jogadores, com esse dinheiro que me parece infinito, eu creio que ele deve ficar na Europa, até porque o grande objetivo, ou que falam que o grande objetivo do Mbappé é defender uma camisa poderosa como a do Real Madrid. Agora, que é uma proposta que faz o cara pensar, mesmo sendo o Mbappé, sem dúvida. Ele já defende uma camisa poderosa, que é a camisa do Paris Saint-Germain. Mas parece que tem Mas tem uma treta lá, não tem? Entre eles? Tem. Mas tem o Barcelona de olho também, né, Scheibe? Eu vi isso também. O Barcelona tinha uma reunião marcada com ele hoje, via streaming também, né? Mas tinha uma reunião marcada com representantes do jogador hoje também. Mas só passando o que ele ganharia no Al Hilal, você viu isso, Eliel? Eu não vi, 700 milhões de euros por temporada, cerca de 3 bilhões e meio. Não, peraí. 3 bilhões e meio por temporada. Não. De reais. Não, acho que é o contrato inteiro. No GE, aí você vai ver isso. Não. Se tá no GE, eu confio. Mas peraí. Não, peraí. Vamos chegar a um denominador. Gente. Não dá. O Al Hilal tá pagando 300 milhões de euros para tirar ele do PSG.
não vai pagar 700 milhões de euros por temporada pro cara. Fábio Scheib, nesse momento, Sim, acessa o era seu isso desktop. que Ô, Heitor, hoje dá uma eu checada aí pra nós no GE, velho. Mercado porque internacional. Vamos Aí eu lá. assustei agora, hein? Não, tá aqui, ó, os possíveis 200 milhões de euros em ganhos anuais não seduziram o jogador. 1 bilhão. Anuais. Isso. Passa o meu telefone pra eles. Cara, os caras vão pagar 300 milhões de euros pra comprar ele e mais 200 milhões de euros por ano. Loucura, né? Devia ser proibido. De onde que sai tanto dinheiro? Da terra. É proibido, não tem como. Da terra. É petróleo, velho. Entendi. Que isso, hein, velho? Onde consigo uma terra dessa? Uns 3 quilos dessa terra. Ah, aqui pra nós é a cana, né? Mas também não dá tanto assim, não. Mas dá bastante. Ô, mas não dá, hein, velho? Não dá, é muito dinheiro, velho. O duro que aí é o seguinte... Mas você imagina, se coloca no lugar do Mbappé. Você tem talento, você tem poder para jogar em uma grande liga europeia por mais alguns anos. É muito difícil. E aí você olha do outro lado, tem uma sacola gigantesca de dinheiro que praticamente resolve a vida dele e da próxima geração do Mbappé. Mas eu acho que pela idade Pô, do praticamente. Depende o quanto ele gasta por mês. Eu confesso que eu não tenho acesso às contas do nosso amigo Francesco. Quanto ele gasta, por exemplo, de internet. Quanto ele gasta de iFood. Prestação do carro. Se ele assina Netflix e todas as outras emissoras. Plataformas. Eu não sei quanto ele gasta de compras por mês. Esse salário dele... Ele vai no supermercado e vai lá. Por exemplo, eu vou no supermercado, eu vou comprar banana. Tem a banana Nanica e a banana prata. Eu adoro a banana prata, mas tá R$12,90 o quilo. Eu vou na Nanica. De repente o Mbappé ele aposta na mais cara. Ele vai comprar um sabonete de uma marca Y, mas a da marca X tá mais barata. O problema é que o sabonete da marca X dá uma coceira, né, velho? Ah, você toma banho imediatamente já começa a fazer o movimento ali de... Então a gente não tem acesso, Fábio Scheib, às contas, a economia que Mbappé faz mensalmente. Então por isso eu vou até a próxima geração dele. Porque eu poderia ousar e falar daqui a 6 gerações de Mbappé. Mas aí eu teria que ter a planilha de gasto. Não, mas pelo menos de streaming ele consegue garantir pelas 6 gerações próximas. Streaming, depende, né? Se não continuar subindo igual tá, porque tá louco. Tá pagando muito, Lupe? Na verdade, eu tô pagando um só, que é aquele que você tem. Que é o mais barato. Cara, você não vale R$1. Pois não, Scheib. Meu Deus do céu. Meu Deus. Caiu minha casa. A gente só tá pagando, só estamos pagando o Globoplay. Só isso. Só pra deixar bem claro. Pois não, Scheib. Não, é isso, nada. Sem condições, né, essa proposta. Parece que os sauditas agora esqueceram do campeonato inglês, de comprar time e tudo mais, estão comprando jogador e fazendo a própria liga, né? Mas demoraram pra fazer isso, hein? Bela observação do Fábio Scheib, gostei. Agora que eles perceberam. Pô, mas pra que nós vamos ficar dando dinheiro pros caras lá, sendo que a gente pode trazer os caras pra cá? É verdade, não, dá dinheiro eles vão continuar dando, né? Sim. Porque 200 milhões de euros por ano pro Mbappé, mas o que o Scheib falou é de uma inteligência extrema, porque os caras pararam de comprar o Chelsea, comprar o West Ham, comprar não sei o que lá, e falou, meu... Middlesbrough. Como que é? Middlesbrough. É, esse aí também. Vamos montar os nossos times fortes. Senão a gente sempre vai ver, vai ser a escala C. Chegava no Mundial, Só vai pra ganhar o dinheiro. Quem que era falado nos Mundiais? O perigoso são os times europeus e os times americanos. Agora, aqui que se o pessoal já fala, toma cuidado com o Al-Hilal. Toma cuidado com o Al-Ahly. Traçou um paralelo hoje interessante na hora do almoço. Que a China teve esse boom também, né? Logo após 2015, 2016, houve esse boom. Pelo menos mas é difícil jogar na China, né? E agora a Arábia vem, né? O Oriente Médio vem com toda essa potência aí. Vamos ver como que vai ser. O Heitor, você iria pro Barcelona ou iria pro Al-Hilal por 200 milhões de euros por ano? Eu acho que essa situação do Mbappé ela pode ser um marco, um divisor de águas nessa situação do futebol dos Emirados Árabes. Se eles conseguirem seduzir e levar o Mbappé para lá, aí eu acho que, além da questão financeira, vai ter esse aspecto técnico que vai mostrar que, de fato, a gente está querendo montar uma liga muito forte. Pra você tirar um craque em ascensão, um astro mundial em ascensão, levar para o seu futebol, aí você começa a tornar mais competitiva a sua liga. Mas em relação à sua resposta, eu iria para o Barcelona.
eu iria pro Barcelona. No atual estágio da carreira do Mbappé, com baita salário também que ele vai ter no Barcelona, porque a gente não tá falando de pouca coisa, né? Barcelona ou Real Madrid, seja o que for. Deve ser coisa assim. de 100 milhões de euros também. Então, assim, eu pensaria nesse momento no meu plano de carreira, digamos assim, dentro de campo. Porque financeiramente ele já tá com a vida resolvida. Já, não, e aí a dúvida é se você quer chegar até a 6ª geração garantida ou até a 3ª. É isso. A 6ª, mas com ressalvas, né? Com ressalvas, ou até a 3ª. Mas acho que ele ainda tem idade para ter ambição esportiva acima de tudo. É o próximo melhor do mundo. Exatamente. É o próximo melhor do mundo. Naturalmente. Joga muita bola o francês, joga bola demais. Mas indo para lá ou não? Aí ou independentemente disso? Ele vai fazer 20 gols por jogo, cara. Mas eu acho que não conta pra foge, FIFA. A FIFA não olha muito. A FIFA não olha pra esse futebol. Não olha nem pra América do Sul, vai olhar pra lá. Não fala assim que eu me sinto ofendido. Calma. Vamos devagar. Bom, são 4h53. O que você faria? Eu quero perguntar pro Heitor, porque o Heitor é o maior salário de nós todos. Sem aqui. Dúvida. Mas disparado. Com os seus 18 mil mensais. Você tá fazendo uma fake news. Tem o primeiro... o Xabi não tem salário, é rendimento. É rendimento. É rendimentos, não declarados, inclusive. Sim. O Heitor, com os seus 18 mil mensais, Heitor, você tá ali encostado, os caras não te escalam para uma matéria mais, não bota você para fazer um joguinho, nada, e você ali muda de editor, você fala, já dei um papo lá pro editor, vamos ver o que ele vai falar. E nada. Só que aí o teu antigo portal fala assim, nós vamos te pagar 1.000 por mês. Você fala, eu vou. Você faria isso que o Luan fez, cara? Olha, tem quanto tempo para pensar, hein? Porque é aquilo que a gente falou em relação ao Mbappé. Depende do estágio da sua vida, da sua ambição naquele momento. Mas o que o Luan fez, o movimento que o Luan fez, eu faria. Eu faria. Eu faria sem dúvida nenhuma. No caso do Luan, ele teria que fazer isso. Ele saiu de 800 mil reais para 50 mil por mês. Assusta quando você fala isso. Agora, se pegarmos o cenário completo, tudo que está envolvendo o Luan, a carreira dele, o que ele está passando no Corinthians... As ameaças que ele recebeu. Não tem outra alternativa. E outra é o Grêmio, né? De repente, é um plano de carreira que pode dar certo. Nós não estamos falando que ele está deixando o Corinthians para ir para o Tanabi, com todo respeito ao Tanabi. Mas ele veio de lá, hein? Então, por isso. E tem a questão afetiva do Grêmio também. Então, é um lugar que ele se sente em casa, que ele se sente bem... Ele precisa também. Às vezes você volta por causa do afeto, né, Lu? A gente não sabe como é que tá a situação do Luan fora de campo. E o Renato conhece bem ele. Então, ele tá reduzindo o seu rendimento? Sim. Mas às vezes ele vai ter um amigo do lado dele, um cara que entende a situação do Luan. Deve ser aquela questão de. Como que fala? Os 50 mil só para garantir as contas do mês, né? Só para pagar. A gente não sabe também. Aí, sim, claro que tem fez tantos gols. Eu acho que deve ter. Não tem uma situação dessa no contrato do Luan, é 50 mil puro. Liso. Deve ter algumas metas. Deve ter algumas metas, né? Tipo, participou de tantos jogos, já aumenta para um pouquinho. Acho que tem, né? Eu tenho um pouquinho, infelizmente, por tudo que aconteceu com o Luan, mas algumas imagens foram divulgadas e eu vi o quanto ele gastou naquela situação chata, né? É um valor alto. Mas gosta de espetinho de frango no rolê, hein? Parmegiana. Então. Mas eu acho que o que mais vale agora, falando sério pro Luan, não é o dinheiro. É a retomada a retomada do futebol com pessoas que acreditam no Luan. Porque, infelizmente, no Corinthians, ninguém mais acreditava. Vídeo a entrevista do Luxemburgo, e o homem Luan, né? Se resgatar profissionalmente. Eu acho que é importante dignidade. Isso que você diz, Carlão, porque às vezes as pessoas elas têm uma falsa impressão de que a vida de jogador de futebol anula a humanidade dele. E não anula. Pelo amor de Deus. O cara continua sendo humano, mesmo sendo um atleta profissional, não só um jogador de futebol. Sim. Um atleta de basquete, um atleta de vôlei, de qualquer um de Fórmula 1. Gente, né? Eles são humanos. Não são robôs. A vida dele como atleta não anula a humanidade dele. Por falar em humanidade, a gente precisa ir pro intervalo. Por quê? Porque o Antônio Lupe tem um negócio que mudou, tem né, surpresa, Lupe? hein? Tem surpresa, tem novidade na área. Tem novidade na área. Boa, voltamos já. Arena CBN. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. A SUV
SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km, numa condição única e exclusiva por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. 4h58, 59 minutos de volta com a Arena CBN. Antônio Lupe, vamos pro sarcófago direto, vai. Grande sucesso do sertanejo raiz, né? Não é universitário, isso é o sertanejo raiz. Esse é o sertanejo gostoso. Bruno e Marrone quer casar comigo. Esse jogo que tá no sarcófago Bruno de hoje, ou pro Marrone? eu tô pedindo pro Marrone. Marrone é forte, você viu? Marrone é forte, ele tem uma churrascaria gigantesca lá em Goiânia, coisa mais linda e mais gostosa. Não é do Chitãozinho Chororó, aquela lá? Não, eles têm uma, ele tem uma outra. Como que é o nome da dele mesmo? A dele é boa. A do Marrone? Pode falar? Pode. Fava de mel. Essa mesmo. Nossa, Uma muito delícia. boa, hein? Vamos lá então, esse jogo que eu separei pro quadro de hoje aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aí, ó. O Heitor vai saber. A Ponte Preta entrou em campo e enfrentou o Fluminense. 2009, pô, te falei. A Ponte Preta tinha, sabe quem? Não. Luciano. O Luciano? Quem? Luciano Baiano. E o Fluminense, sabe quem tinha o Fluminense? O Washington Guerreiro. Não, tinha o Igor. Igor Cariús. Em que ano foi? Não, esse aí tá suspenso. Esse aí tá no... Não, suspenso não, mas tá na mira do STJD. É 2009, já cravei. 2009 ele é o... Estava na Série B. Mas foi o jogo de Copa do Brasil, 2009, Ponte Fluminense. Pode apostar. 2006 você já falou, já. 2005. Vai que saiu pro repórter 2009. lá já. Vai, Heitor. Heitor. Eu vou 2005 também, época que eu ainda ia em rodeios de Bruno e Marrone. Ei, E você aí, gosta Chaves? de um rodeio, Heitor? Gostava. Da época que eu morava em Campinas, a primeira vez. As lembranças, hein, cara? 2006. O repórter CBN tá gritando aqui na orelha. E não falou. Então vamos lá, 2006 ele parabéns, falou. Heitor 2006. Esteriz e Carlão de Freitas. 2005 ganharam? 2005 Fala ganharam. o time da Ponte só, rapidinho. Lauro, Rafael Santos, Irã, Bruno Recife, Galeano, Ângelo, Luciano Santos, André Silva, Danilo Sacramento, Evandro Camilato e Caê. Eu sei o treinador. Quem que era? Lori Sandro. Não, Vadão. Que deu Vadão. É, o Lori também. E o, também. E o Fluminense era de Abel Braga. Fechou. Vambora, gente. Bora, valeu. Boa semana pra todo mundo. Tchau.